Meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. Meus amigos, e o Barroso, hein? Luiz Roberto Barroso, a mídia toda está dizendo, toda a mídia, até o consórcio de mídia, levou a namorada escondida dentro da mala do avião da Força Aérea Brasileira, escondida, fora da lista de passageiros para o funeral do Papa. É isto mesmo. Nós, há tempos, dizem que, como que, por volta do primeiro e do segundo mandato de Lula, o Lula transportava a Rosemary Noronha oculta, apócrifa, dentro da suíte presidencial do Aero Lula, porque a dona Marisa não poderia saber. E veja, atentando então, quer dizer, colocando em risco a segurança nacional, porque a publicidade de lista de passageiros que viajam em avião, viagens nacionais e internacionais com o presidente da República, é uma questão de segurança nacional. É por isso que tem que constar de maneira pública, dada a devida publicidade, a lista de quem está numa aeronave onde está o presidente da República. Questão de segurança nacional. E Lula não obedecia. Dizem que os oficiais da FAB e também os agentes da Polícia Federal, que faziam a sua segurança, ficavam muito constrangidos e ali temerosos, porque por dezenas de vezes, a Rosemary Noronha viajava dentro da mala, não é? Apócrifa. É uma força de expressão dentro da mala, mas viajava clandestina. É como se ela lá não estivesse com Felipe Martins, que nunca esteve, na verdade, disseram que ele estava, na verdade, e olha o problema. Pois é, agora é o Luiz Roberto Barroso. Toda a mídia está dizendo que nessa grande comitiva cafona, essa fauna que o Lula levou até o velório do Papa Francisco, as exéquias do Papa, Luiz Roberto Barroso levou a dona Rita Nolasco, procuradora da Fazenda, da Receita Federal, da Fazenda Pública, levou escondida a sua namorada. Vejam, não é qualquer brincadeira. O presidente da Suprema Corte do país, quarto na linha sucessória da presidência da República, andando por aí com dinheiro público para fazer um afago à sua namorada, levando-a a Roma, ao Vaticano. Constou da lista? Não. Como se sabe que ela estava lá, apócrifa, clandestina, escondida? As câmeras flagraram a mesma descendo das escadas do avião da FAB. É um escárnio. Forças Armadas, FAB. Agora a FAB, por exemplo, foi Uber. Lula mandou às pressas buscar sua companheira, ex-vice-primeira-dama do Peru, no Peru, após ela haver sido condenada. Essas autoridades se dão respeito? As mais altas autoridades do país se dão respeito, transportando namoradas escondidas dentro da mala, com dinheiro público. Por que ela não constou da lista oficial, Barroso? Você que é um republicano, que respeita a coisa pública, que é um iluministro. Barroso chegou a falar que o STF é um farol para iluminar o Brasil e nós então somos os trevosos. Que exemplo um homem desse dá? Dinheiro do povo. O Barroso, que devia ser o guardião da Constituição. Lá na Constituição existe o artigo 37, na cabeça, ou seja, no caput do artigo 37. Estão lá os princípios que devem reger, princípios constitucionais que devem reger a boa administração pública. Está lá. Um deles é o princípio da impessoalidade. Quando Barroso e Lula viajam com a namorada de Barroso fora da lista, escondida dentro de um avião para fazer um turismo, isso está desrespeitando o princípio constitucional que diz que a autoridade, os atos administrativos não podem favorecer os interesses da autoridade, tem que ser impessoal e não pessoal. Outro princípio também da Constituição, do artigo 37, da cabeça do artigo 37, o princípio da moralidade da administração pública, é claro que isso aí desrespeitou o princípio da moralidade. Então veja, Barroso é um ministro da Suprema Corte inconstitucional, porque desrespeita a Constituição. Será que quando a The Economist escrever
uma segunda leva de matérias demonstrando que o STF perdeu completamente as estribeiras no Brasil e demonstrar que o presidente da Suprema Corte viaja com a sua namorada clandestina, escondida dentro do avião da FAB, da comitiva presidencial, colocando em risco a segurança nacional, porque é uma pessoa que estava apócrifa. Será que o Barroso também vai dizer que ela não viajou nesse avião, mesmo os nossos olhos vendo-a descer daquele avião em Roma? Será que o Barroso vai falar como Groucho Marx, aquele humorista, acredita em mim e não naquilo que seus olhos veem? Será? Ele acabou de negar que jamais ele disse nós derrotamos o bolsonarismo. Ele, numa nota querendo desmentir a The Economist, disse que jamais disse o que ele disse de fato. Então nós temos um ministro da Suprema Corte, da Corte Constitucional, que ele é inconstitucional, porque ele desrespeita a Constituição na cara do povo. Essa é a democracia que eles estão criando. É uma casta onde eles se aproveitam, se beneficiam das coisas mais triviais. Vivendo de maneira nababesca. Outra coisa, agora há pouco mesmo, antes de fazer turismo na Itália, ele havia também viajado para Trancoso, na Páscoa, onde passou todo o feriado da Páscoa em Trancoso, na Bahia. E, novamente, os tripulantes dessas aeronaves com esses voos intermináveis que essas autoridades estão fazendo com voos, aviões da FAB, os passageiros que acompanham essas autoridades estão ficando apócrifos. Tudo isso coloca em risco a segurança nacional, porque nós temos aí autoridades as mais altas da República, inclusive o presidente do STF, que é quarto na linha da sucessão, andando para cima e para baixo com passageiros que não constam na lista oficial. Ministério Público, você está aí ou já foi cooptado? Tribunal de Contas da União, TCU, você está aí ou já foi cooptado? Oposição, vocês existem ainda ou estão apenas fazendo cortes de TVs por assinatura e publicando nos seus canais do YouTube? Bingo! Deixe seu like, inscreva-se. Além disso, já é inscrito, confira a inscrição, todos os dias estão tirando a tua inscrição. Não espere notificação, entre no canal várias vezes, eles não estão te notificando. Deixe comentários, por favor, comentários educados. Não use de palavras feias, senão eu vou excluir você do canal. Compartilhe, é muito importante o compartilhamento. Like sempre. Além disso, aqui embaixo é uma aba. Clique aí, torne-se membro do canal, clicando na aba Seja Membro. Eu vou dar as fontes. Veja, essa questão de que o governo, a comitiva de Lula, viajou sem declinar, ou seja, sem nomear, sem publicizar todos os nomes que viajaram no avião, ou seja, a lista incompleta. Isso está em toda a mídia. A exemplo do Poder 360, de hoje, dia 28 de abril, o governo divulga a lista incompleta de comitiva de Lula em Roma. A namorada de Barroso estava lá, mas não constava da lista. Isso também está na Revista Oeste, dizendo que a doutora Rita Nolasco, namorada de Barroso, estava lá, escondida na mala. Governo publica a lista incompleta sobre comitiva de Lula a Roma. Isso está em toda parte. Essas foram as fontes deste vídeo. Um abraço, até a próxima.